Bolhas sempre terminam da mesma forma. Os gananciosos perdem dinheiro, os pacientes ganham. Eu invisto nos Estados Unidos há mais de 5 anos, atualmente essa é minha carteira, esses são os meus resultados e seria o momento de colocar o dinheiro no bolso e simplesmente sair da bolsa americana? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão é a seguinte, todo ano tem alguém falando que a gente está numa bolha. E o problema desse tipo de comentário é que, infelizmente, em algum momento eles vão estar certos, apesar de terem errado dezenas de vezes. Olha só essas notícias, o S&P 500 pode cair 48% quando a bolha do mercado de ações estourar e a recessão finalmente chegar. 26 de junho de 2024. A frenesi da IA é uma bolha dentro de uma bolha, diz um importante investidor. 12 de março de 2024. 5 bolhas de mercado, incluindo uma que está começando a explodir agora, 4 de maio de 2023. Desde maio de 2023, vamos olhar quanto rendeu o S&P 500? De lá para cá, o S&P 500 rendeu aí mais de 46%, ou seja, mais dinheiro foi perdido tentando prever crises do que de fato em crises. E quanto eu já ganhei nesse período? Como eu falei, eu invisto nos Estados Unidos há mais de 5 anos, então todos os meses nos últimos 5 anos eu venho aportando. Atualmente eu tenho aí R$33 mil investidos e 16 mil, quase 17 mil de lucro. Algumas empresas de tecnologia que eu tenho, Google 80% de rentabilidade, Microsoft 30% de rentabilidade e Meta 230% de rentabilidade. Mas a questão aqui é diferente, não é qualquer investidor grande que está tentando prever uma grande crise no mercado, que está tentando causar algum certo pânico, não. Dessa vez foi um banco gigante, o maior banco dos Estados Unidos, que alertou sobre uma possível queda. O Bank of America diz que as ações de crescimento estão em uma bolha que excede a eras da .com e a 950 e alertam que elas podem derrubar o S&P 500 em 40%. Um dos argumentos que eles utilizaram é que nos últimos 75 anos, essa é a maior diferença da valorização das ações dos Estados Unidos, ou as 7 magníficas, contra o resto do mundo. E nas últimas 2 vezes que isso ocorreu, na bolha da 950 lá em 1970 mais ou menos, e na bolha das .com, na época de 2000, a gente teve uma queda gigantesca. Na bolha da 950 a gente teve aí praticamente 20 anos em que a bolsa caiu, e na bolha da internet, a bolha da .com, a gente teve aí 10 anos de dinheiro morto, praticamente sem nenhuma valorização. E atualmente a gente está num nível histórico. Nunca antes a gente teve uma diferença entre a valorização das ações do resto do mundo contra as 7 magníficas, as 7 maiores empresas do S&P 500. Outro argumento que eles utilizam é a concentração das 5 maiores posições do S&P 500 em relação ao restante das empresas. Novamente, atualmente a gente tem aí 26%, que é um recorde. Das últimas 4 vezes que isso ocorreu, lá na bolha da .com em 2000, a gente teve uma crise depois. Novamente, em 2008, a gente teve uma crise depois. Em 2012, a gente teve uma crise. Em 2020, a gente teve uma crise. E atualmente, a gente aí tem uma nova concentração, um novo recorde de concentração que está atualmente em 26%. Então, contra fatos, não há argumentos. A gente pode ver que com base em dados, realmente, quando houve uma concentração nessa magnitude, a gente teve uma crise logo em seguida. Mas por que essa concentração existe? Quando a gente olha o crescimento das empresas das 7 magníficas nos últimos anos, a gente percebe que essas empresas crescem muito seus lucros, e é por isso que elas correspondem a uma maior parte do S&P 500. Em 2023, as 7 magníficas tiveram um crescimento anual de 57% dos seus lucros, contra uma média aí de 4% do S&P 500. Nos próximos anos, a tendência é que isso continue, 37% das 7 magníficas contra 6% do S&P 500, 19% contra 11%. Mas a questão é a seguinte, como que eu estou protegendo meu dinheiro para uma possível crise, já que a gente não pode prever o futuro? Depois que a crise passa, é fácil olhar lá para 2000 e falar que uma crise ocorreu por causa que as ações estavam concentradas, ou lá em 2008. Depois da crise é fácil, mas e antes dela? E agora? O que eu estou fazendo? O primeiro passo é investir em empresas boas, como eu falei, Microsoft, Google,
Google, Salesforce, Palo Alto, Meta, todas essas são empresas que têm poder de barganha, que têm vantagens competitivas, que são líderes em seus setores. Então, o principal ponto aqui é investir em empresas com qualidades, empresas que geram lucros no presente e no futuro. Mas é claro que isso não é tudo. Se você investir em uma empresa magnífica, em uma empresa muito boa, mas pagar um valor muito maior do que aquela empresa realmente vale, em possíveis correções, é claro que a empresa vai sofrer, a cotação da empresa vai sofrer, porque ela estava sendo valorizada, sendo negociada a um valor maior do que ela vale. Por exemplo, a Microsoft é uma empresa que está sendo negociada a 33 vezes o seu lucro ou a 2,33% do seu fluxo de caixa. Na minha visão, uma empresa que está na média histórica dela. É uma empresa gigantesca, com histórico, vai continuar crescendo no futuro, então ela não está nem barata nem cara, ela está no valor justo que ela vem sendo negociada nas últimas décadas. Por outro lado, a gente tem empresas como a Palantir, que está sendo negociada a 450 vezes o lucro, ou a 0,5 vezes o seu fluxo de caixa, 0,2% do seu fluxo de caixa, se a gente descontar as compensações. Então, claramente aqui é uma empresa que está dependendo muito dos seus resultados futuros. Em uma possível correção, é claro que a Palantir vai sofrer mais do que a Microsoft. E novamente, são duas excelentes empresas, mas em momentos de euforia, a gente tende a valorizar, a supervalorizar o valor das empresas. E em momentos de crise, essas empresas que normalmente a gente supervaloriza, elas tendem a sofrer mais. E é por isso que existe a diversificação. Eu invisto no setor de tecnologia, de serviços, em empresas que crescem seus lucros em um nível altíssimo ano após ano e são negociadas a um valuation altíssimo, sim, mas essas não são as únicas ações da minha carteira. Eu invisto no setor de finanças, eu invisto no setor de varejo, eu invisto no setor de consumo, eu invisto no setor imobiliário, no setor de produtos, que é algo mais físico, algo mais tangível. Então, diversificação. Se você quer proteger seu dinheiro, não adianta nada ficar tentando prever crises quando é o momento de vender, quando é o momento de comprar. Não, aporte todos os meses. Ter uma carteira diversificada, ter uma carteira equilibrada, não tem segredo. Essa é a estratégia que eu uso, esses são os meus resultados e é assim que eu estou protegendo o meu dinheiro e a minha carteira, pensando em possíveis correções e em possíveis valorizações futuras que vêm. Esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e